Olá, eu sou Dila Brandão e esse é o nosso curso de Constelação Familiar Sistêmica. Hoje nós vamos começar a estudar os temas mais procurados na constelação, os temas que mais as pessoas nos procuram. É claro que a quantidade de temas é infinita, né? Mas hoje a gente vai pegar alguns temas importantes para a constelação, ok? Deixa eu colocar aqui. Ah, eu não deixei aqui aberto. Aqui, o tema. Vamos lá, a gente vai começar a falar primeiro de um tema que é muito comum aparecer, embora ele não apareça tão explícito, que é a exclusão para autodefesa. Muitas vezes o nosso cliente, ele chega até nós com a queixa de que ele não é visto pela família, de que no trabalho ele é sempre deixado de lado, que ele é o coitado, que nas relações de amizade convidam as pessoas para os lugares e não convida ele. Prestem atenção, qual é o nosso papel quando o cliente chega com essa queixa? É perceber o que está por trás disso. Será que essa pessoa realmente é excluída em todos os ambientes que ela está? Ou será que ela está, de alguma forma, se defendendo, né? A exclusão para ter uma autodefesa. Às vezes ele faz isso, não quer se sentir, não está se sentindo bem, fica no canto. Sabe aquela pessoa que você fala, vem para cá, e a pessoa, não, aqui tá bom, vem para cá, não, aqui tá bom. Geralmente essa pessoa está numa autodefesa, se fechando. Então, por diversos motivos, nós podemos nos excluir, né? Isso pode acontecer conosco, de algo ou de um sistema, para garantir uma defesa. Então, quando nós sofremos, ou quando passamos por traumas, ou quando passamos por sentimentos diferentes das demais pessoas do grupo do qual nós estamos inseridos, nós chamamos os chamados, né? Por exemplo, ovelhas negras, que são muitos de nós, ou pessoas que pensam fora da caixinha, que são muito diferentes, nós tendemos a nos excluir para nos defendermos da dor e do sofrimento, de sermos excluídos ou isolados. Isso pode acontecer dentro de um grupo de escola, de amigos, também dentro do nosso próprio sistema familiar. Uma pessoa pode inconscientemente se excluir e se sentir diferente do grupo, mas também o próprio sistema pode agredir fisicamente ou psicologicamente esse membro por ele ser muito diferente ou destoado. Quer dizer que somente as pessoas que sofrem se isolam por autodefesa? Não necessariamente. Pessoas muito bem-sucedidas também podem se isolar em determinados sistemas para não serem julgados por esse sistema. Vamos imaginar uma pessoa que vem de uma família muito humilde, muito tradicional, e essa pessoa começa a ter uma ascensão profissional, começa a escolher uma forma diferente de se vestir, de se comportar e escolher uma forma diferente de lugares para ir. Provavelmente, dentro do sistema familiar, os primeiros comentários serão de piadinhas, ou nossa, como ele está diferente, nossa, mas precisava vir tão bem arrumado só para vir num café da tarde, por exemplo, quando a pessoa começa a se agir diferente do grupo. Num primeiro momento, quando uma pessoa está muito bem sucedida, isso pode até ser interessante, mas se as piadinhas começam a insistir, isso pode de alguma forma incomodar um pouco. Nesse incomodar um pouco, é um exemplo diferente da vitimização que eu tô querendo dizer. A pessoa pode começar a escolher. Ah, vem tomar um café comigo. Não, a pessoa inventa desculpa, não, eu não quero. Mas ela não quer por quê? Não, ou inventa uma desculpa, hoje eu não posso. Porque às vezes aquele julgamento, aquela piadinha incomodou e a pessoa quer evoluir, quer se vestir diferente, quer se comportar diferente, não quer mudar, ela quer isso para a vida dela. Mas aquela piadinha incomodou, a pessoa tende a quê? A evitar aquele ambiente. Isso acontece ao contrário também, quando a gente é criticado no trabalho, num grupinho, numa roda de pessoas, você vai sempre lá naquela roda? Não, você vai evitar aquela roda, se é algo que não que te incomoda. Mas evitar aquele grupinho no trabalho, ou evitar aquela família que às vezes fala que eu estou bem arrumada demais, ou elogia demais, ou evitar alguém que te critica demais, né? É uma exclusão por autodefesa, ou seja, eu escolho me afastar para me defender, para não sofrer esses ataques, para não sofrer esse comentário que me incomoda, né? Isso é muito comum.
que a gente precisa compreender? Se na verdade, quando a pessoa chega para a gente com com a queixa, ela realmente está sendo excluída ou ela está se auto-excluindo, ou se ela está se defendendo. E até que ponto essa defesa é benéfica ou não para ela. Às vezes ela assumir, receber um elogio, nossa, tá tão bem arrumada para vir só para um café. Sim, eu gosto de andar assim. Quebra as pernas de quem está falando, né? E aí a pessoa se assume. Enquanto a pessoa está na autodefesa, ela não está assumindo quem ela é. Então, ela acaba gerando um isolamento. E o isolamento, de qualquer forma, traz uma sensação de não pertencimento, que eu não pertenço àquele sistema, eu não pertenço àquele grupo, né? Eu estou isolada e traz tristeza também, gente. Quando o membro é muito diferente, ele tende a não ser aceito porque há uma quebra das regras dentro daquele sistema e a exclusão acaba acontecendo. Mas é importante a gente ressaltar que se isso começa a ser exagerado, isso pode se tornar uma vitimização. Ah, eu não vou naquele grupinho porque eles só me tratam mal. Eu não vou na casa da minha mãe porque eles só ficam tirando sarro de mim. Entende? E se isso se torna uma vitimização, não há resolução. Ou seja, o Bert sempre fala: não tem como a gente resolver algo se a pessoa está se vitimizando, porque ela perde a força de ação, ela coloca o problema dela na mão do outro. Então, é necessário a autorresponsabilidade para entender que os problemas são responsabilidades individuais. E, nesse sentido, há uma forte tendência de ocorrer a fuga para não enfrentar a questão. Se autorresponsabilizar pelo processo de cura através da ressignificação. Dila, como assim? Como que eu deixo de ser vítima, mas eu estou me sentindo incomodada, eu preciso me isolar um pouco, eu preciso me defender. Ok, se defender é um primeiro ponto. Talvez em alguns momentos isso é até necessário. Nem todo mundo vai ter na ponta da língua uma resposta, sabe, afiada para dar. E como eu falei, né? Se uma pessoa te critica, nossa, só para vir tomar um café tem que vir desse jeito, toda bem arrumada. Se a pessoa não está preparada, ela pode ter a tendência a se encolher. Se a pessoa está bem preparada, ela pode ter a tendência a reagir e dizer: é claro, eu gosto mesmo de me arrumar assim, vou andar sempre assim. Faz assim, quebra quem falou o comentário. Mas nem sempre a gente está preparado. Então, a gente muitas vezes se defende, evita aqueles espaços. Se a gente não toma consciência de que a gente está evitando muito aquele espaço, a gente se comporta como vítima. Ah, eu não vou na casa da minha mãe porque lá eles fazem piadinha pela forma que eu me visto. Ah, mas meus irmãos só riem de mim. Ah, mas eu não posso ir na minha mãe. Isso já é vitimismo. Você não está tendo uma ação para resolver isso. Entende? O primeiro momento que é se auto-excluir, se autodefender, tudo bem, ok, ele pode começar. Mas você precisa tomar posicionamento. Esse tema acontece muito na constelação. Como que vocês vão conduzir isso? Vocês vão colocar para a pessoa que realmente ela precisou em algum momento se auto-excluir. Mas até quando ela vai ficar nessa situação, né? Até quando ela vai deixar de agir? E aí, o que que você faz nessa constelação? Você aponta para ela os prós e os contras dela estar excluída ou não. Vai conversando durante a constelação, né? Alguém aqui tem algum caso real de autoexclusão para a gente trazer para a prática? Sente alguma coisa de autoexclusão? Não? Acho que a Na Adriana família, na família de vocês, algum caso real para a gente trabalhar aqui. eu sinto. Tem uma tia que ela é excluída. Ninguém gosta nem de falar o nome dela. Mas ela faz esse papel ou não? É, ela faz, é tipo problemática, né? Ela está sempre contando problemas. É problemática, causa barraco, inventa mentiras. Ah, ok. Gente, ó, como você vai perceber, ter pistas se a pessoa está na vitimização? Olha o que a Adriana falou. Ela sempre, ela sempre tem problemas. A pessoa vítima, se você perguntar para ela assim, nossa, bom dia, como é que você tá? Você tá bem? Ah, não tô. Porque isso, ela sempre vai trazer o prato, o copo dela é sempre meio cheio, meio vazio, meio vazio. É tanto que minha avó desencarnou e ela nem veio no enterro, porque a família não acolhe, né?
Nem sei se ela É, ficou sabendo a a gente precisa tempo. entender se é uma autoexclusão ou se é uma exclusão. O que que é uma exclusão? Uma exclusão é quando alguém não quer a gente perto, a gente sai de perto, né? Ou a pessoa não nos dá É, oportunidade. Autoexclusão é quando a gente escolhe não ir, né? Então, por exemplo, vamos verdade. imaginar vamos imaginar na escola, né? Muitas de nós somos professoras. Na escola tem muito disso, muito panelinha, muito, muito, muito. E às vezes, depende muito da escola, né? E às vezes você vê um grupo de pessoas conversando, até na sala dos professores, por exemplo. Você pode estar lá, porque lá é seu ambiente, você não precisa sair. Mas se você escolhe, "Ih, não quero ficar aqui, elas estão lá falando daquilo, e você sai, aí é autoexclusão. Agora, se você chega e elas param de falar, tipo assim, nossa, o assunto chegou, elas estão te excluindo. Então, é muito importante a gente perceber, é a gente que está saindo dos ambientes ou se excluindo dos ambientes, ou as pessoas estão fazendo. E quando o seu cliente chega com essa queixa, você precisa compreender, ajudar a compreender. Será que ele está se auto-excluindo? E se ele está se auto-excluindo, ele está se colocando no papel de vítima? Prestem atenção: vítima não toma ação, vítima não resolve, vítima não caminha para frente. E o seu papel enquanto constelador é mostrar isso para ele. Você quer permanecer nesse papel ou você quer assumir as rédeas da sua vida? E aí você vai conduzindo, você vai mostrando, você vai trazendo os elementos, você pode levar ele para conversar, para trazer frases sistêmicas. Diga, Denise. Ela falou de uma tia, mas eu posso falar de mim mesmo. Uhum, Eu, meu marido tem uma turma que eles reúnem e eles bebem todas. Aí eu não bebo. Tentei para poder trabalhar o meu antissocial. uhum. Aí a gente vai em conta, mas é uma falando do outro, é uma perguntando da minha empresa que fez isso, o que que eu faço? Aí eu prefiro não ir mais para esse tipo de gente, porque eu acho até que eu posso estar me defendendo para ter uma reação, tipo assim, né? Que ele pode até ficar, porque depois que as pessoas bebem, eles não têm limite, né? Tá, vamos analisar, vamos analisar, analisem vocês, como se a Denise fosse cliente de vocês. Vamos entender se ela está no vitimismo ou na escolha, tá? Então, eu vou fazer perguntas abertas para a Denise, tá? Imagine, vocês estão numa constelação e a Denise está trazendo essa queixa. Perguntas abertas para a gente estudar o caso da Denise. Denise, eu entendi o que você está me dizendo. Como você se sente quando ele vai para esses encontros e você fica em casa? Maravilhosa. Muito bem, porque eu gosto de ler, eu fico quieta na minha, lendo, eu tenho meus cachorros, né, que a casa é grande, eu estou com eles e eu não sei se isso é ruim, né, porque eu acabo ficando sozinha. Gente, olhem para a Denise. A resposta que a Denise me deu e a postura que a Denise me deu é uma postura de vitimização? Sim ou não? Sim ou não? Não, pra mim Ela, não. ela não está no papel de vítima. A Denise É, escolheu. Olha a é diferença. isso. Da autoexclusão, da vitimização e da escolha. Ela escolheu. Ela compreendeu que aquele ambiente não é bom e ela está bem com isso. A vitimização é quando a pessoa não vai, mas fica no sofrimento. Mas lá criticam a minha roupa. Ela poderia falar, mas eu vou lá, eles ficam rindo porque eu gosto de ir para a igreja. Ela poderia ficar nesse papel. Olha a A forma como pior que fica. então, mas olha a forma como você respondeu. Se a gente fazer, qual que é o nosso papel? É fazer a leitura corporal, né, de tudo do nosso cliente, como ele fala, como se ele se expressa, como ele gesticula. Vocês viram o tom de voz que ela falou? Ela disse assim: eu falei, Denise, como você se sente quando ele vai? Ela, maravilhosa. Eu fico com os meus cachorros, com a minha casa, com os meus livros. Isso é postura de vitimismo? Não. Isso é a Não, postura de quem escolheu diferente. Entendeu? Escolheu diferente. E tá tudo certo com isso, tá? Tudo bem? Ficou claro para vocês aqui a diferença da vitimização, da autoexclusão e da escolha? Pode parecer algo muito parecido. Olhem para a expressão dela. Olhem agora. Vocês precisam aprender a prestar muita atenção no rosto. Vocês percebem que a expressão dela mudou quando eu disse isso? Até aqui, ó, no canto da boca dela, ó.
uma satisfação. Ela está satisfeita com isso. É, porque às vezes quando a gente vai conversando, fica, será que eu faço isso, né? Será Ah, que é desse jeito? E quando você estava explicando, aí a Adriana falou da tia, eu falei, não, eu tenho que me falar para ver, porque às vezes eu posso estar fazendo isso. Aí quando você falou que é a minha, que eu escolhi, né, com uma postura diferente, me dá animação, tipo assim, eu tô bem, né? No bom E quem sentido. escolhe? Quem escolhe é quem está na postura do adulto. O adulto, ele sabe que ele tem dois caminhos, eu escolhi por aqui ou por ali. O adulto é aquele que toma as rédeas da própria vida. Por outro lado, vamos pegar o exemplo da tia da Adriana. Se uma pessoa está na vitimização, ela não escolhe as rédeas da vida dela. Ela fica naquele sofrimento, né? E ela bota sempre Ruminando, a né? culpa nos outros. Olha a diferença. A Denise poderia ter dito assim, quando eu perguntei para ela, como você se sente? Só para vocês entenderem a diferença. Ela disse assim, maravilhosa, vou ler meus livros. Ela poderia ter dito assim, ele vai beber e eu fico sozinha. Você acredita que eu fico sozinha enquanto ele está lá bebendo com as amigas? Então, percebe? As perguntas abertas que você faz para o seu cliente são pistas para você. Se ela tivesse respondido dessa forma, eu ia falar, ela está na vítima. E a vítima não sai do lugar. Compreendam isso. Vítima não sai do lugar. A mulher que só reclama que o marido bate, ela vai continuar sendo vítima. Ela precisa tomar uma postura de adulta. A gente vai falar ainda sobre relacionamento de casal, mas não é o caso aqui, mas a gente pode colocar na vitimização. A vitimização é aquela pessoa que se coloca como coitada da vida. Tudo bem? Ficou claro? Sim, ó, essa semana mesmo, uma vizinha, vou falar aqui, mas vou falar baixo, né? Tava brigando com o marido, e eu fiquei na minha, né? E lembrando da questão do auxílio, né? Da ajuda. Ele fica na tua, só vai ajudar se ela te procurar. Ou se tiver, Menina, eu fiquei. ou se tiver, por exemplo, se tem agressão, isso é uma coisa muito Isso, importante, tanto na isso. Aí, escola quanto na nossa vida. Na escola, por exemplo, se a gente percebe situações que é, infringiu os direitos da criança, é claro que a gente vai mandar para o conselho tutelar. A gente vai se meter na família. Numa situação é, dessa, se você vê um vizinho brigar, você percebe que tem caso de agressão que é sério, você tem o direito, você pode, tem esse direito, você pode denunciar. né, para uma É, viatura, alguma coisa, você não vai lá na casa se meter muito. Porque o que a gente já aprendeu aqui no nosso curso? Quando a gente se mete demais na vida do outro que não nos pediu, a gente entra em processo de emaranhamento. A gente se envolve pois é. demais com isso. Tudo bem? Com Aí demorou relação. um pouco. Vá. Pode falar, Adriana. Não, só pra terminar. Aí demorou um pouco, eu disse, o meu portão estava aberto, ela entrou e aí me chamou. Eu tomei até um susto, né? Eu estava me arrumando para ir para a escola. Aí ela aí me explicou, resumidamente, o que tinha acontecido. Aí eu falei que eu não podia me meter, né? Mas o que é que ela queria? Aí ela disse que queria ligar para alguém para resolver a situação. Ela tentou ligar, não conseguiu. Aí ela viu que já dava para voltar para casa. Aí ela retornou. Falei assim, olha, eu não podia me meter lá por conta que eu tô estudando e eu tô colocando em prática esse estudo, né? Eu não podia me oferecer auxílio. Pois você Aí fez eu vi certo, que ó. Vamos o que estava imaginar que seja o acontecendo contrário. Você fez certo, mas já é o contrário. Você vai lá, você bate na porta, você fala, o que está acontecendo aí? E o cara vem com tudo para cima de você. Você vai trazer foi, o problema, né, para você. E o que a Adriana falou, gente, faz muito sentido. O que vocês estão aprendendo aqui, por isso que o curso é longo, é devagar, porque se não for para vocês colocarem na prática, não faz sentido. E eu tô vendo que muitos de vocês estão praticando as coisas que vocês estão aprendendo. Principalmente essa questão que a gente vai trabalhar muito aqui, que vocês colocaram, de se meter, de ajudar o outro. Também tem que ter equilíbrio nisso, né? Bom senso, para a gente não trazer mais problemas para a nossa vida do que a gente já tem. Então, a conduta foi correta, tá bom? Eu concordo. e, Se, e às claro, que você vezes quando eu percebe vou que é uma falar alguma agressão coisa, grave, você vai chamar a polícia, você não vai lá, é isso. tapa, né? É. Ok? E tem outra coisa também que eu já faço, é pedir licença quando eu vou compartilhar alguma coisa com a pessoa. Ah, muito Eu bom. peço licença. Porque se a pessoa aceita, se ela quiser. Se não, eu já pedi a licença, estou respeitando o sistema dela. Isso, Ela bom. e o sistema dela. Ou você pode falar assim, ou então você fala, Vicente, ou você me permite? Você me permite um É, posicionamento? Você me permite uma condição? Se a pessoa isso. ouviu,
Tudo bem, mas você já respeitou a permissão dela. Quando a gente pede permissão, gente, é diferente de você se impor. Olha só a diferença. Se você fala assim, ah, mas eu acho que você não podia fazer assim, não, ó. Eu acho que você devia fazer aquilo. Isso é falta de respeito com o outro. É. Então, mesmo que você for dar sua opinião, você fala, você me permite? Você vai preparar o outro. Talvez até você dê a mesma opinião, mas com mais respeito àquela pessoa, sem ser invasiva ao outro. Então, essas coisas que a gente está aprendendo aqui, é interessante vocês irem tentando colocar em prática. Tudo bem? Ô, Dila, rapidinho, só Pode que é falar com impressionante calma. como a gente começa a vivenciar situações pequenas de que você precisa se posicionar que antes você não se posicionaria. Por exemplo, essa semana a pessoa chegou para mim e disse assim, ah, você cortou o cabelo? Eu disse, ah, cortei. Aí a pessoa disse, ah, estava tão lindo ali, grande. Eu disse, mas eu queria cortar e tal. Até dei uma justificativazinha, mas porque realmente aconteceu, sabe? Me operei, estava me sentindo sem graça, queria... Aí a pessoa disse, "Vixe, eu não gosto de cabelo em camada." Eu disse, ah, eu adoro cabelo em camada. Então, assim, eu sei que são coisas pequenas, mas que às vezes a gente se sente libertador quando não é de uma forma grosseira, Libertador, não você falou achei que foi certo. grosseiro. Libertador. Mas, assim, ah, não gosto, mas eu gosto, né? Então, assim, porque... E eu sempre tive essa posição de as pessoas teriam deixar as pessoas dizerem o que achava que era melhor para mim, entendeu? E Né? Então, muitas assim, vezes a é gente muito até... libertador. É uma situação. E se você não se São posiciona, situações muitas vezes você pequenas. até questiona se o outro tem razão, né? Não é verdade? Isso. Aí hoje uma prima minha, encontrei com ela, ela disse assim, você cortou o cabelo, olha a diferença, viu? Que é uma pessoa bem, de um posicionamento bem diferente, né? Psicóloga e tudo assim. Você cortou o cabelo, eu disse assim, ai, você ficou tão linda assim com esse cabelo e tal. Aí eu disse até, certo, que eu gosto de cabelo grande. Ela fez, não, você ficou muito bem com o cabelo. Então, assim, você vê a diferença de elogio, entendeu? Se a pessoa chegar a dizer que não gosta do cabelo encamada, né? É. Mas eu gosto de cabelo encamada. A pessoa foi invasiva, né? Que é algo que você já sabe, mas Uhum, você deve evitar de ser com os demais, não é verdade? Só que ela trouxe, a uhum. Ana trouxe o outro lado, ela foi invadida por um comentário desnecessário, né? O cabelo é seu, nasceu. Se você gosta de camada ou não, problema é seu, faz com o seu cabelo, você não tem. Ó, tem um ditado que diz assim: se você tem algo bom para dizer, diga. Se você não tem, não diga nada, né? Fique em silêncio que é melhor. Tudo bem? Tudo bem, Maria? Conseguiu compreender a diferença de vitimização, de posicionamento, de autoexclusão? Ficou bom? Ok. Vamos caminhar um pouquinho mais, tá bom? E aí podem trazer fatos reais. A gente vai. É muito interessante para vocês poderem refletir. Se precisar, a gente vai fazendo também os exercícios sobre isso. Então, como funciona a autoexclusão, né? A pessoa quer se defender de algo e, como não consegue, ela se exclui, sai do cenário, se isola, né? Como forma de dizer que não pertence a mais àquele sistema, pelas agressões, pela culpa ou pelo peso. Por exemplo, no caso da Ana, se a Ana não tivesse tomado a posição de se assumir, né? Ela tomou a posição que nem a Denise, de adulto. O cabelo é meu, eu gosto de camada, eu fiz assim, pronto. Vamos imaginar que fosse ao contrário, que a Ana tivesse uma posição de vitimização e autodefesa. Provavelmente ela ia chegar no dia seguinte com o cabelo enrolado, amarrado, para não mostrar, para não sofrer a mesma crítica. Compreende? Mas isso sim é um vitimismo. Nossa, eu vou me isolar, eu vou esconder para eu não ser criticada. Mas ela assumiu o posicionamento, então está na postura do adulto. A gente tem a postura ou da vítima, que a gente pode dizer criança também, ou do adulto, ok? Ia ser bem isso que eu ia fazer antes, viu? Esse é o quê? Não entendi. Ia ser bem isso que eu ia fazer antes, Sério, que em vez de bom. me posicionar a fazer isso. É. Que bom. Que bom. Se o curso está trazendo essa clareza para vocês, essa postura diferente para vocês, já é um avanço. Para vocês poderem incentivar quem vocês vão atender, às vezes até exemplos de vocês ajudam, como quantas vezes eu trouxe exemplos meus aqui para vocês, né? Então pode até às vezes para ilustrar, tudo bem? Vamos falar aí agora sobre relacionamento amoroso e divórcio. Isso é muito comum
a gente receber em constelação, tá bom? Como tema da constelação. O que que é o tema? É o assunto que a pessoa escolhe tratar na constelação. Então, dentro de um relacionamento amoroso, é muito importante a gente saber, não há hierarquia. Deixa eu pegar os bonequinhos. Não há hierarquias. E cada um tem habilidades e competências que pode completar o outro. Por isso, para melhor harmonia entre o casal, não deve haver julgamentos, críticas sobre o que falta em um, o que falta em cada um. De acordo com o espelhamento dos neurônios espelhos, eu vejo você no outro, eu vejo você, o que eu vejo no outro falta em mim. Então, quando eu digo assim, relacionamento de casal não há hierarquia, eu estou dizendo assim, que o casal é qual a posição do casal? Um ao lado do outro. Quando a gente fala da figura masculina, a figura masculina ela vem sempre à direita, do meu lado para vocês vai aparecer invertido. Eu estou aqui com a mão direita, ela vem à direita. E a figura feminina ela vem à esquerda. Mas Dila, por que isso? Porque lá no comecinho da vida, na divisão celular, é essa forma que acontece, né? Se junta a parte masculina pelo lado direito. E a sistêmica ela segue, ela respeita desde o princípio do nascimento, né? Pode ver que ela traz muito essa questão da intrauterina, a relação do pai. Então, quando a gente fala em relacionamento de casal, o homem vem à esquerda não porque ele é maior ou menor que a mulher. Não existe condução. Quando a gente fala, por exemplo, em professor à esquerda, o professor da sala de aula à esquerda do aluno, o professor conduz o aluno. Então, ele está à esquerda, ele vem primeiro, tá? O posicionamento. No caso de casal, o homem pode ficar à esquerda. Então, quando vocês forem montar a constelação, pode colocar dessa forma. E a mulher à direita, quase como se ele fosse estivesse conduzindo a relação, mas não há hierarquia. Precisa haver equilíbrio. Quando há hierarquia, é mais ou menos assim, ó. Um, vou trocar os bonequinhos, é como se um fosse. Vou colocar só por ordem de tamanho para vocês verem. Menor que o outro. Então, eu sou homem, eu mando. Não. Na relação de casal, dentro da visão sistêmica, um ao lado do outro. O homem à esquerda, a mulher à direita. Mas eles se respeitam e se complementam. A gente pega também muitos problemas sérios na constelação, porque a mulher quer tomar o lado esquerdo. Ou seja, a mulher quer mandar mais que o homem. Isso tem muito a ver com criação e com falta, muitas vezes, de posicionamento do homem. Pode abrir o microfone, vocês que têm pergunta? Podem abrir. No Oi, caso, a Dila. mulher fica do lado direito, é? Peraí, deixa eu responder primeiro a Adriana. Diga, Adriana. E a mulher fica do lado direito. A mulher à direita e o homem à esquerda. No caso de, por exemplo, uma condução, uma profissão, no nosso caso, o constelador à esquerda, o cliente à direita. Porque sempre quem conduz está à esquerda, como se fosse o primeiro. O professor à esquerda, o aluno à direita. No relacionamento de casal, a gente posiciona dessa forma, o homem à esquerda, como se ele conduz, e a mulher à direita, mas não há hierarquia, ou seja, um não manda mais que o outro dentro da visão sistêmica. Tá. Diga, Sim. Josi André. Nessa parte de direita e esquerda eu me atrapalhei, porque uma hora você disse que um ficava de um lado e o outro do outro. Você começou dizendo que Primeiro. o masculino à direita. Sim. Agora? Eu falei isso agora? Então eu inverti. Isso. Não, a primeira fala sua, Que você falou que o mais. masculino era à direita. Masculino é à direita e feminino é à esquerda, é isso mesmo. É porque eu tô invertida Já de no vocês finalzinho no você vídeo. trocou. Você trocou. Eu tô invertida de vocês no vídeo, tá vendo? Mas a minha Sim. direita aqui é o masculino. A minha esquerda, que é a mão que tem aliança, é o feminino. Não, mas foi na fala, Dira. Mas foi na fala, na sua fala. Na fala, não foi na postura. Desculpa. À direita, o masculino, à esquerda, o feminino. Tá, então quem conduz é a É à direita. direita. Quem conduz é a direita. Quando Tá. a gente vai colocar os pais dos constelados atrás dele,
a gente vai colocar o pai, o paterno, a figura paterna à direita e a figura materna à esquerda. Tá. Direito masculino, esquerdo feminino. Quem conduz sempre à direita. Então, um Tá. líder, um chefe, quem está conduzindo a constelação, um professor, tá? No caso de profissões, quem conduz à direita. É fácil lembrar, o conduzido fica do nosso lado do coração, aí a gente não esquece, né? E quando quem conduz quer encontrar uma conciliação, ele vira de lado para a esquerda e fala do lado do coração. Não tem como a gente errar. Então, assim, quando a gente está num confronto, vamos falar ainda de relacionamento de casal. Estou trazendo exemplos, mas ainda é relacionamento de casal. Quando a gente está num confronto, briga por espaço, a gente briga de frente. Briga de frente, você quer, xinga, reclama, você está de frente, está irado com aquilo. Quando você quer encontrar a solução de verdade, você fala, vamos conversar? E aí, um de lado, do lado do outro, cada um se posiciona do seu jeito. É assim que o Bert ensinou para nós, é assim que ele ensina a conciliação, e ele tem os motivos dele para ensinar dessa forma. Isso tem a ver com PNL, tem a ver com os neurônios espelho, tem a ver com a nossa parte cerebral, tem a ver com a nossa parte primitiva, de que lembra da onde veio as nossas memórias? Do homem dos primatas, né? O que que é a briga? É atacar, é de frente. Então, se alguém quer sair desse clima de briga, de confusão, né? Observa o seu posicionamento corporal até na hora que tá falando. Isso aqui é posicionamento de ataque. E aí espera a coisa Ô, baixar. Dila, Num outro momento, podemos conversar. É uma outra posição. Tudo bem? Posso prosseguir? Dila. Oi, pode dizer, meu amor. Então, mas vamos supor que eu que quero conduzir uma conversa no meu relacionamento, mas eu sou a mulher. E aí ele fica na minha esquerda? Ó, no caso de relacionamento de marido e mulher, qual que é a primeira regra que eu disse para vocês aqui? Não há hierarquia. Então, você pode Hum. começar essa conversa da mesma posição, na sua posição normal, você é a esquerda e a direita. E aí você pode dizer, porque qual que é a máxima dentro da sistêmica para relacionamento de casal? Somos iguais. Somos iguais. Nem melhor nem pior. Apenas iguais. Essa é a máxima. Então, quando você fala assim, eu quero conduzir uma conversa, você já está, talvez, você pode convidá-lo, né? Mas a sua intenção é convencê-lo de alguma coisa ou trocar diálogo? O que que você pensa? Qual a sua ideia? Não, se for nessa situação, algo está me incomodando e eu quero expor, por exemplo, eu quero chegar a um acordo, entendeu? Aí Sim, nessa situação, como sim. seria? Sim, você pode conversar normal, porque no relacionamento de homem e mulher não tem hierarquia. O ideal é evitar olhar de frente. Esse aqui é o posicionamento de ataque. Você pode evitar de lado, ou mesmo que for do outro, você fala, a gente pode conversar? E aí, qual que é o melhor ponto de colocar? Porque se você troca de condução e o homem não está preparado, tá? Vamos imaginar, um homem que não está preparado, ele tem a necessidade de se autoafirmar, a necessidade de se sentir no comando, e você troca de posição, a tendência é que ele se arme. Então, sempre é bom colocar assim, olha, qual que é a nossa máxima? Não há hierarquia, ou seja, qual é a frase? Somos iguais. Essa é a frase de relacionamento de casal. Então, você pode começar, mesmo do lugar que você estiver, e dizer, olha só, tenho algo para te falar, quero dizer né, que o nosso relacionamento é muito importante, que nós somos iguais, então eu tenho direito a colocar e você também. Quando você fala isso, você quebra. Você está conduzindo, você não está confrontando, entende? Então não precisa tomar a frente. Dependendo da forma que você troca, você muda posicionamento, ele pode entender como um confronto. E isso não é racional, gente, tá? A abordagem aqui também tem a ver com a PNL, é a posição. Às vezes a pessoa pode se sentir confrontada pela sua postura também. Quem quer a solução também traz essa postura de solução.
tá? Então, eu te diria aqui para você que, de verdade, nessa diálogo, não vejo essa necessidade de trocar de lugar, não. Muito pelo contrário, algumas vezes até isso confronta, né? Por exemplo, quando a gente fala de cima e aponta, às vezes você arruma uma confusão só pela sua postura. Ué, tá querendo mandar em mim? E se a sua intenção é a solução, você não precisa agir dessa forma. Pode ficar de um lado ou do outro. Sempre é, a posição de solução é sempre um ao lado do outro, né? Ouvindo o outro. E se é um grupo muito grande, sentados à mesa em círculo, tá? Então, se a gente vai fazer uma reunião com a família, por exemplo, ou uma reunião pedagógica, ou uma reunião de empresarial, e eu preciso encontrar uma solução que eu sozinha não consigo, e eu preciso que os outros colaborem. O movimento não é assim, chegar e falar, olha, vocês têm que fazer assim, porque aí você já arma os outros. É você colocar em círculo e falar assim, olha, somos todos aqui pelo mesmo objetivo, nós estamos com esse problema, coloca o problema no centro da mesa. Qual a solução nós vamos dar para ele? Entende? Então, a nossa posição, a forma como a gente fala, a forma como a gente gesticula, influencia. Provavelmente os vizinhos da Adriana estavam brigando de frente a frente. Um gritava e outro gritava mais, né? Ali não era, ninguém estava olhando para a solução, e sim para o confronto. Não estou tirando mérito, nem sei a situação dela, mas quando a gente está querendo ir para o confronto, é dessa forma que a gente vai. Ficou claro, Ana, para você? Ficou bom para você? Tá? Não precisa se esforçar para tomar o lado no relacionamento de casal, porque somos iguais. Essa é a frase máxima do relacionamento de casais. Somos iguais, tá bom? Então, quando você vai colocar no campo, marido, esposo, esposa, e vai começar, ou aqui nesse caso de separação também, e vai começar a constelação e precisa começar as frases de solução, você pode usar. Somos iguais. Aqui não há menor nem melhor, apenas iguais. Tudo bem? São muito fortes essas frases. Quando você fala na constelação, geralmente as pessoas sentem no corpo, se arrepiam, né? Porque geralmente um tá querendo mandar mais que o outro, tá? Então, por isso, para melhor harmonia entre o casal, não deve haver julgamentos nem críticas, né, sobre a falta de cada um. Características que a gente precisa observar no relacionamento de casal e quando alguém vem te buscar, procurar para uma constelação sobre divórcio. Equivalência é isso uma regra que a gente tem dentro do relacionamento de casal. Eles são equivalentes. Isso é a mesma coisa daquela frase que eu disse, somos iguais, somos equivalentes. Significa que 50% de mim, ou seja, 50% daquilo que deu certo nesse relacionamento, cabe a mim. E 50% daquilo que deu certo no relacionamento também cabe ao outro, porque se somos iguais, o que eu fiz de melhor não é melhor do que o melhor dele. Essas partes juntas somam 100% o casal. Tanto a parte ruim dessa relação quanto a boa, a 50% fica com a mulher e a 50% fica com ele. Então, quando a gente quer conduzir uma constelação com um relacionamento, um divórcio harmonioso, qual que é o desenho que eu posso fazer? O outro por aqui eu caí. Vamos imaginar. Qual o desenho que eu posso fazer na constelação? Eu posso montar o campo, né? Tá querendo separar, tá uma confusão, tá uma briga. Conversou assim de lado, somos iguais, somos iguais. Sentiu o campo que tem menos tensão, os representantes estão mais leves, você pergunta, você consegue olhar para ele? E a pessoa diz, consigo, consigo. Isso lá o representante vai te ajudar. Põe frente a frente, e aí quem está pedindo a constelação, diga para ele, você pode colocar assim, 50% de tudo que deu certo na nossa relação cabe a mim. 50% de tudo que deu errado na nossa relação cabe a mim. 50% de tudo que deu certo na nossa relação cabe a você. E 50% de tudo que deu errado na nossa relação cabe a você. Nós somos equivalentes, cada um com seu peso. E dessa forma nós nos afastamos. Dila, mas um não quer aceitar de forma nenhuma a separação. Fez esse movimento de solução sem conflito, né? Colocou no campo que existe equivalência,
que existe respeito, que os dois acertaram e os dois erraram, e ele não quer de jeito nenhum a separação, quem quer, vira de costas. No campo é assim que você faz. Vira de costas. Quer dizer assim, olha, eu já disse para você o que eu preciso dizer, eu sinto muito, mas eu preciso seguir o meu caminho. Nossa. Pode perguntar, Sofia. Putz. Pode perguntar. Não, não, eu pensei na questão da exclusão nesse caso. Ó, Se é uma exclusão essa fala. Ó, se você pensar dessa forma, que sempre você está excluindo, você nunca vai conseguir afastar determinadas pessoas da sua vida. Por isso que antes de você se despedir, você diz, você assume. Eu assumo a equivalência nessa relação. 50% pertence a mim, de tudo que deu certo e deu errado, e 50% a você. Quando você pode dizer assim também, olha outra frase importante, antes de você sair, você pode dizer para ele também, assim, eu reconheço a sua importância na minha vida. Eu reconheço a sua importância na minha vida. Porém, eu entendo que eu quero novos caminhos. Tudo bem? Se o representante sente que está tudo bem, que pode ter um divórcio harmonioso, você segue aqui a conversa, um dá um passo atrás, outro dá outro passo atrás, já criou distanciamento. Só faz aquele movimento de ir do outro virar de costa, caso não tenha, você sente que o representante dele não tem acordo. Isso não é exclusão. Por que não é exclusão? Porque você reconheceu a importância do outro e você tomou o posicionamento que a sua vida precisa de um novo rumo. Excluir é dizer assim: ex-marido, eu nem quero falar o nome dele, eu nem sei quem é aquele traste, nem falo daquele homem. Isso é exclusão. Equivalência e reconhecimento é dizer assim: ele fez Ah, parte da minha vida. Bom ou mal, ele fez parte da minha vida. Com ele eu aprendi muita coisa, coisas boas e coisas não tão boas. Mas eu reconheço a sua importância na história da minha vida. Percebam que a posição sistêmica é posição. É como você faz as coisas. É com o respeito que você faz as coisas. Então, na sistêmica, nós respeitamos tudo, inclusive o que deu errado, né? Pode, na mesma constelação, posicionar eles e colocar assim: eu sinto muito que algumas coisas não deram certo na nossa relação, mas eu reconheço que os nossos filhos foram uma parte boa, que alguns momentos nas nossas viagens foram maravilhosas, que tivemos momentos importantes, eu reconheço. Mas nesse momento, eu entendo que nós não podemos prosseguir juntos. Você concorda? Deixa o representante dele dizer. O que sente no corpo? Ai, Dila, eu tô tensa, eu tô nervosa, eu tenho raiva. Eu não quero largar ela, não. Vai tentando na solução, conversando, conversando. Se o representante não sentiu que soltou isso no corpo, a última cartada é vira e vai seguir sua vida. Mas com respeito a quem ficou, entende? Isso não é exclusão. Então, vocês podem orientar os clientes de vocês a não usar termos como Travou para mim. traste, traste, Travou. outro, ex, né? Esse tipo de palavra não é uma abordagem sistêmica. Não são palavras que vão entender que tudo está interligado. Porque se você conduz uma constelação onde as pessoas vão se separar e você deixa a sua cliente falar aquele traste, aquele ex. Vamos lembrar? Sistema. O que é um sistema? Tudo está interligado. Um conjunto de elementos com objetivos em comum, família. E você permite que a mulher chame o homem de traste dentro da sua constelação? Qual a sensação a representante do filho vai sentir? Divisão, confusão. Porque o filho é 50% a mãe e 50% o pai, certo? Então, esse respeito, você pode dizer assim, olha, pense nas coisas boas que vocês viveram, nós compreendemos isso, você tem direito a seguir a tua vida, mas respeito. Então, nunca usar ex, nunca usar traste, não é fulano, não é defunto que fala, como é que chama? Tem outro nome.
como se a pessoa tivesse morrido, né? O pessoal fala. Não usar esse tipo de bordão, sempre usar com respeito. Qual é o termo adequado dentro da constelação ou da abordagem sistêmica? Terminou, rompeu, assinou o divórcio? Aquele foi o meu primeiro marido. A pessoa pode casar de novo, esse é o meu segundo marido. Nós compreendemos na sistêmica que a segunda relação tem sucesso quando há respeito à primeira relação, né? Olha, a minha primeira relação foi boa por um determinado tempo. Nós precisamos encerrar, mas eu reconheço a importância do primeiro marido na minha vida. Quando a mulher faz isso, ela tá, ou o homem, né? Independente disso, ela abre o campo para que ou algo novo chegue para ela, porque ela tem respeito ao que veio antes. Guardem isso. Na abordagem sistêmica, nós sempre respeitamos o que veio antes. Se é no nosso sistema, respeitamos os ancestrais. Se é na nossa vida de relação, ou seja, na nossa vida atual, a nossa vida que nós estamos construindo, respeitamos os amigos que vieram antes, ainda que eles não são mais amigos. Entende? Né? Lembra, a gente falou várias vezes aqui de amigos que a gente não tem mais amizade? Tudo bem, foi minha amiga, não é mais, mas eu respeito o que vivemos respeito aquilo que vivemos enquanto fomos amigas. Quer dizer que a amizade não deu certo? Não, deu certo por 5 anos, deu certo por 10 anos, mas não é mais. A mesma coisa o casal. O casamento sobreviveu ou viveu por 5, 10 anos, mas agora não é mais. Então a pessoa pode se casar e aí vai chamar o outro de segundo esposo. Não precisa chamar ele e falar assim, vem cá, meu segundo esposo, não. Mas internamente, no respeito, compreender que o outro, o primeiro casamento, ajudou essa pessoa a se constituir da forma como ela é hoje. As experiências que ela viveu, boas ou ruins, formaram quem ela é. Então, se eu excluo um casamento de 10 anos, eu excluo todo o meu aprendizado com aquilo? Eu vou começar como adolescente? Não. Meu primeiro esposo, meu segundo esposo. Tudo bem? Então, quando a pessoa virar de costas, ou quando a pessoa, tipo, você estiver fazendo divórcio dentro da constelação, você pode dizer: eu deixo você, com tudo que foi bom e ruim da nossa relação. A partir desse momento, eu libero você para seguir a sua vida. Talvez o outro sinta de virar de costas também. E cada um vai para um lado. E aí você vai entender a energia do campo na hora, se é uma energia de harmonia. Porque às vezes, quando a outra fala isso e ele quer virar e sair, é uma energia de harmonia. Olha só, os dois concordaram com essa separação. Pode dizer, André e Josi. Dessa questão aí da constelação do casal, que você deu o exemplo aí do casal. Quando eu e Josiane fizemos terapia de casal, lá atrás, sempre tinha terapeuta, sempre procurava saber o que que a gente queria, né? Mas isso, claro, em várias sessões. E a pergunta minha é a seguinte: para a gente chegar numa constelação dessa de divórcio, tem que ser feito um trabalho antes, né? Ou não posso ser ir direto para a Definir já constelação. na constelação. Ó, geralmente quando a pessoa nos procura, porque assim, ó, uma coisa é a terapia sistêmica, que são vários encontros. Outra coisa é a constelação familiar sistêmica, que são vários encontros. Elas dão até Geralmente, 4 meses. que é um encontro. Geralmente a pessoa vai procurar você para uma constelação quando ela está na dúvida se ela vai se separar, ou ela já tem certeza que vai se separar e ela quer saber como vai ser, entende? É isso. Ou ela está com dificuldade, ela quer se separar, mas está com dificuldade de separar porque o outro não aceita. Então, todo esse trabalho no campo de frases sistêmicas, de reconhecimento, de respeito, atuam na vida real da pessoa. O que é o campo? A gente não estudou o campo mórfico, a gente vai estudar bastante sobre isso. Mas o que é o campo? Na verdade, o campo é uma representação da realidade. Então, se você fez ali, vamos imaginar que a pessoa já chegou definida que quer, chegou para você como constelador, falou: André, você é constelador? Eu quero separar, estou decidida que eu quero separar, mas eu não consigo separar. E você faz essas frases de solução dentro do campo. O campo é o quê? A representação da realidade. É um campo que tem informações, mas que representa uma realidade real, né?
de alguma forma, isso é o louco, isso é o campo mórfico, né? De alguma forma, aquilo que foi trabalhado dentro do campo, que é a representação, ressoa na vida real. Então, se você está conduzindo alguém, não sei se essa é a sua pergunta, vou tentar te responder, depois você me fala se não é. Mas se você está conduzindo alguém que vai se divorciar, que pensa em se divorciar, você sente ali o campo, né? Você conduz com, você vai trabalhando com os representantes e você faz essas frases de solução com respeito, reconhecendo cada um. O que acontece? Aquilo que você desenhou no campo, que é a representação da realidade, ressoa na vida real. O que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente depois dessa constelação, é claro que precisa respeitar o tempo de silêncio, a pessoa vai ter as percepções dela quando a constelação acabar, né? Respeitar aquele tempo de silêncio, mas provavelmente aquilo que você trabalhou no campo de representação vai ressoar na vida real da pessoa. Por quê? Você ajudou essa pessoa a olhar para o outro, ou seja, olhar para aquele que ela quer se separar de forma diferente. Então, provavelmente, quando ela for abordar o outro ou se aproximar do outro, ela também vai de forma diferente. Porque você conduziu ela nesse movimento de respeito ao outro, independente se a relação deu certo ou errado. Entende? Não sei se eu te expliquei bem, pode me ser claro. Se acaso eu não te respondi sua pergunta, você pode me colocar, me trazer de novo a pergunta. Eu estou te colocando assim: se alguém te procura, você sendo um constelador, e a pessoa quer se divorciar. No campo você faz essas frases de solução, esses movimentos de solução, que vai ressoar para que o campo real, a vida real, isso fique mais leve e a pessoa tenha mais consciência sobre o outro. Às vezes a separação não está dando certo porque a pessoa que te procurou está julgando o outro, achando que só ela está certa. E a minha sogra já não vive mais entre nós, mas ela sempre dizia assim: nunca um casamento vai terminar por conta de um só. Os dois erram, né? A pessoa precisa reconhecer, às vezes a pessoa não reconhece, ela só olha para o outro, porque ele tá errado, ele tá errado, ele tá errado, e aí o outro tá brigando porque não quer dar o divórcio, porque ele não quer assumir que só ele tá errado. E aí, quando você faz isso, é como se você desenhasse primeiro para o seu cliente o que é a realidade. Porque o que é constelação é um desenho, é uma imagem. Eu sempre falo para vocês, é uma imagem que vai ressoar no inconsciente. Você desenhou, a pessoa entendeu. Deixa aquele tempo de espera, uns 7 dias, aquilo vai fluir. Provavelmente ela vai falar com o outro de uma forma mais, menos armada, mais leve, entende? E aí vai conseguir ter essa conversa. É isso, André, ou não? Que você queria saber? É isso? Tá? A diferença da constelação para a terapia, porque a terapia são várias sessões, a constelação ela é breve, né? Umas 3 sessões um bom tempo, como eu falei, entrevista, constelação e suporte. Diga, André. É isso mesmo. A questão só é a questão mesmo quando vocês já esclareceram no começo, quando a pessoa vai procurar-nos para fazer a constelação, é porque ela já vem aquele problema, né? Já definida ali e tudo. E aí a gente Às vai vezes não botar. definido, André. Às vezes a pessoa pensa assim, as pessoas falam assim, eu quero separar. E a constelação mostra, às vezes, que ela não precisa separar, não deve. Por quê? Vamos pegar esse exemplo de novo. Às vezes a pessoa vem querendo separar e se pergunta qual a sua queixa. A pessoa fala, mas ele não me dá atenção, ele não olha para mim, ele não olha mais para mim como mulher. Você ouve a queixa da pessoa. E a pessoa vem ciente que ela vai separar. Quando você coloca um representante dele, por exemplo, estou dando esse exemplo, você percebe que às vezes a questão dele não é com ela. Você muda, né? Aí que coloca ali e muda essa É, condição, talvez. precisa respeitar o que o representante sente. Você vai pôr o representante e vai perguntar o que você sente. Aí se o representante olhar e falar assim, eu tenho raiva dela, eu não suporto ficar de frente para ela, a minha mão fecha, eu fico travado. Você está vendo que não tem harmonia. Mas às Uhum. vezes a pessoa não está dando atenção para o outro porque está com um problema tão interno e ele não consegue expressar. E aí, quando o outro vê isso no campo, ele percebe: opa, eu não preciso separar, eu posso Perfeito, reformular a perfeito. forma de agir. Por exemplo, né? Vamos imaginar que a pessoa chega com essa queixa. Com a queixa de que, por exemplo, a mulher chega com a queixa que o homem não olha mais para ela.
E aí, quando você coloca. E ela acha que vai separar, tá tudo certo na cabeça dela. Mas quando você coloca um representante para ela e um representante para ele, né? Por isso que não tem fórmula mágica, gente. A constelação ela se desenha na hora. Na hora. E o representante dele Hum. diz assim: eu olho para ela, mas eu não consigo ir até ela. Olha só, presta atenção. Pode ser que o representante fala. O que você vai perguntar? O que você sente para o representante? Ele fala: eu não consigo ir até ela. Isso está mostrando o quê? Que ele tem algum problema de ordem muito pessoal que não permite que ele esteja 100% presente na relação. E Talvez. aí fica bem claro esses temas que você está dando hoje, né? Quando você está falando aí, eu estou percebendo eles, assim, né? A questão da exclusão, da vitimização, às vezes a própria pessoa que está buscando Está está se se vitimizando. vitimizando, exatamente. Pode ser Uhum. sim. Ou, por exemplo, essa pessoa ela pode estar com um problema muito sério no trabalho, por exemplo, no caso do homem. E ele está querendo ocultar para a família. Ele não quer mostrar para a família que está tendo algum problema ou financeiro, uma dificuldade no trabalho. Ele chega em casa tenso, não consegue se soltar, não consegue socializar ali com a parceira dele, e a parceira dele vai sentir o quê da parte dela? Frieza, como se ele tivesse Uhum. frio. Ela pode entender que a relação acabou. Talvez a constelação Porque vai mostrar que não, que essa relação não acabou. Talvez a constelação vai mostrar não, não tem nada a ver com você. Talvez você vai encontrar um outro meio de se perfeito, aproximar e perfeito. de negociar. Entende? Então, às vezes a pessoa vem com uma ideia e a constelação mostra outra. O que eu estou querendo dizer para vocês é assim, não existe fórmula mágica. O que a gente faz é respeitar o que o representante sente no corpo. E vocês não precisam acreditar em apenas um representante. Você ouve os demais também. Percebe quantas vezes vocês já me viram fazer aqui que a fala de todos fazia um sentido? Lembra disso? Uhum. A fala de todos Sim. fazia um sentido. E o que que a constelação faz nisso? Eu vou usar uma palavra forte, mas eu não tenho uma outra palavra para dizer agora. É como se a constelação mostrasse a verdade. Eu costumo falar assim: ninguém consegue fingir numa constelação, ninguém consegue mentir numa constelação, não tem como. Se você põe uma constelação com representantes e cada um traz sua sensação e desenha o campo, a constelação mostra a verdade. Pode ser que a constelação mostre que aquele casamento não acabou. Pode ser que a constelação mostre que você pega, você coloca o representante dele, e o representante dele faz assim. Você pergunta o que você sente, ele fala, eu quero virar. Ou seja, eu não quero mais esse casamento. Confirma isso. Entende? Então, não existe fórmula mágica. O nosso papel é fazer a leitura do campo e a condução para os movimentos de solução. Vamos imaginar que o representante do homem vira e ela estava na dúvida. E ele está de costas, ele não quer olhar para ela. Ele realmente não quer esse casamento. É diferente dele olhar, tentar olhar para ela e não conseguir. O que significa quando uma pessoa olha e não consegue ver? Ela tem um outro problema maior travando o olho dela. Mas se ela virou de costas, ela realmente não quer. Ou ela está com raiva de alguma coisa. Então você vai é, pesquisando o representante para você tentar ir montando um quebra-cabeça. A constelação é isso, ela é um quebra-cabeça. Até que você tenha uma imagem, um desenho. Quando você tem um desenho claro, você apresenta para o cliente: olha, é isso que está acontecendo. É isso. Aí ele toma a decisão dele. Tudo bem, André? Foi clara? Ok? Vamos um tiquinho mais. Perfeito. Ainda sobre relacionamento de casal, a gente precisa considerar algo muito, muito importante que influencia nos relacionamentos de casal, que é a família anterior da pessoa. Pode ser um emaranhamento com a família anterior. Então, o emaranhamento acontece quando as pessoas que se casam ficam inconscientemente ou até mesmo às vezes conscientemente vinculados à família dos seus pais. Ah, só quer ir para casa do pai, só quer fazer igual a mãe fazia, porque na casa da minha mãe é assim, na casa do meu pai é assim. Quando você constrói uma família nova, a gente precisa deixar a família anterior para dar lugar à família nova. Construir uma família posterior significa dizer assim: eu estou pronto. Obrigada, meu pai, obrigada, minha mãe. Eu tomo a vida que recebi de vocês e agora eu sigo para construir uma nova família. Então, muitos emaranhamentos e muitos divórcios acontecem porque um dos elementos está conectados à família de
anterior. Precisamos respeitar a família anterior? Sempre. Muito respeito. Então, é um tema bem delicado que eu vou trazer aqui, mas eu vou trazer porque é dentro da abordagem sistêmica. Quando um critica a sogra, critica o jeito que o sogro faz, entre relacionamento de casal, um precisa respeitar a família do outro. Quando um respeita a família do outro, existe harmonia na construção da nova família, ok? Outro ponto importante para considerar: a codependência à família anterior. Quando um casal fica muito dependente da família anterior, inclusive financeiramente, ou quer morar na casa dos pais, ou tudo depende da aprovação dos pais, esse casal não ganha força para seguir em frente com uma nova família, entende? Pensa assim, ó, tem uma família aqui atrás, eu vou construir uma nova, vem a metade daqui do homem e metade da mulher, falando no exemplo de um casal hétero, né? Vem a metade de cada um. Para ter força para essa família ir para frente, precisa se desligar do novo. Se desligar não é excluir, se desligar é olhar com respeito e gratidão, mas compreender que agora, a partir desse momento, eu sigo o meu caminho dessa forma. Então, quando se constrói uma família nova, se constrói as regras novas. Ah, na casa do meu pai se fazia assim. Ah, do meu se fazia assim. E a nossa, como vai ser? Juntos chegam a um patamar. Às vezes o divórcio pode estar chegando para vocês como queixa por divórcio e vocês vão perceber que o que está acontecendo é um emaranhamento com a família anterior. E às vezes você mostra isso para o cliente e ele fala, putz, não preciso mais separar. Eu vou criar as regras da minha família. Eu vou respeitar as regras do sistema dele. Eu vou respeitar as regras do sistema dela e nós vamos desenhar as regras do nosso sistema. Porque vai deixar de viver a vida do casal para viver a vida da família, que a família propõe a ele. Anterior, da família que você decidiu construir. É muito complicado isso? Se a gente ainda não tiver 100% na postura de adulto, mas a gente vai aprendendo e vai desenhando isso. Então, sempre é interessante para o casal falar assim: como nós vamos fazer? Nós vamos fazer. Como a gente vai construir Eu as passei regras por isso. dessa família? Eu passei por isso, Dila, sobre isso. Eu vou contar uma história para vocês, deixa eu ver se eu consigo me lembrar da história, tá bom? Eu vou contar essa história e vocês levem essa história. Ó, um dia, um ET olhou lá de cima e viu o planeta Terra, um campo, e as pessoas correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, um monte de gente correndo atrás de uma coisa redonda. Era um jogo de futebol, era uma bola. Aí o ET ficava intrigado, mas que confusão é essa? Corre para um lado, corre para o outro, eles estão brigando por causa dessa bola. O ET falou assim: vou resolver essa questão. Vou descer lá no Maracanã, lá no campo, e vou levar a minha bola. E aí o ET desce e chega com uma bola quadrada. E ele quer fazer o jogo de futebol com a bola quadrada. E aí ele segura a bola e fala: não, não, não. A bola é minha, eu trouxe, eu vim jogar, eu quero jogar a bola quadrada, porque eu vim de lá para resolver essa questão de vocês. A minha bola é quadrada. Não vai ter mais briga, porque quem olha de cima vê um jogo de futebol e entende o que está tendo uma briga, uma confusão. E aí começa lá a jogar com a bola quadrada. O que acontece? O jogo não sai do lugar. Precisa vir um juiz e apitar o jogo para separar os ETs dos humanos. Com a bola quadrada não anda. E aí o ET começa a entender que com a bola redonda parecia uma confusão, mas era algo estritamente organizado. Por quê? Quando o juiz chega e apita, o juiz dita as regras. Regras. Aquilo que às vezes parece confuso para quem olha de fora e não compreende as regras, né? O ET olhou um jogo de futebol de cima. Ele não compreende as regras. Ele achou que se trouxesse uma bola quadrada, a gente não ia mais brigar.
Mas a graça é a bola redonda. Ela corre com as regras. Então, quando um relacionamento de casal, e aqui eu estendo relacionamento pais e filhos, né? A forma como nós educamos os nossos filhos, como nós colocamos regras na nossa casa, organiza o casamento, ou a relação de pais, ou a relação de casal, né? Organiza aquilo. Então, regras. Só que essas regras, olha só, vai ser a bola redonda ou a bola quadrada que vocês vão jogar? É a bola do sistema familiar do homem e do sistema familiar da mulher? Precisa aí desenhar as novas regras para esse nosso sistema, para esse novo sistema, nem quadrada nem redonda, vamos jogar uma bola triangular. A gente escolhe as regras. Quando as regras estão definidas e claras, lembra? Relação de casal existe equivalência, nem maior nem melhor. Os dois têm direito de dar opinião. Desenha-se isso e aí o casamento tem a tendência a fluir com mais força, porque um casamento que fica voltando para olhar para o sistema de trás do outro, na minha família faz assim, na minha família faz assim, ele perde tempo olhando para trás, ele não ganha força de ir para frente, para expandir para o novo. É complexo, é? Mas faça um sinal para mim se ficou claro para vocês. Claro? Ok? Por que eu estou desenhando tudo isso sobre relacionamento de casal? São repertórios que vocês vão utilizar na condução da constelação de vocês quando o tema for casamento, divórcio e relacionamento. Tudo bem? Temas, né? O nosso assunto hoje é temas de constelação e o tema que a gente está trazendo é esse tema. Tem um outro casamento, um outro tema muito que pesa muito nos relacionamentos e nos divórcios, que é filhos do primeiro casamento. Olha que imaginou que você está no segundo casamento, mas a pessoa que você casou tem filhos do primeiro casamento. Isso envolve hierarquia. Como assim, Dila? Hierarquia? O filho manda mais que eu? Não. Ordem. O filho chegou primeiro e quem chegou primeiro tem precedência. Quem chegou antes tem direito a ser respeitado. Por que os casais brigam quando têm filhos? Porque ele quer dar mais atenção para o filho dele do que para mim. Quem chegou primeiro? Complicado de explicar isso, né? Tem que ter muita lábia, muita percepção assim para poder conduzir. Quando existem filhos em casamentos anteriores, eles devem ser considerados na sua hierarquia de tempo. Não é hierarquia de posição dentro da vida da pessoa, mas o filho chegou primeiro, de tempo, ou seja, vem primeiro do que a pessoa que representa o atual cônjuge. Por quê? Na história, é complicado falar isso, né? Na história da vida daquela pessoa, na história da vida daquela pessoa que se casou pela segunda vez, na história da vida dela, antes dela casar, ela foi primeiro o quê? Pai daquela criança. Então, na história, a gente está falando de tempo, na história da vida dela, primeiro ela foi pai, depois ela teve o segundo casamento. Então, o nível de hierarquia dentro da trajetória da vida daquela pessoa vem aquela criança. Muitos problemas acontecem porque a mulher casa com a pessoa que tem pai e ela acha que ela é a última bolacha do pacote porque ela chegou agora. Se ela faz isso, ela desconsidera o contexto de vida de quem ela casou. E ela desrespeita. Se existe desrespeito, já começa com emaranhamento. Então, esse casamento tem a tendência a viver em conflito. Agora, se existe respeito entre o que ele já viveu, ou seja, o filho que ele já teve, esse casamento ganha força, tá? A gente fala na constelação entre força e sem força. Um casamento à base de respeito à história do outro, a gente está falando de segundo casamento, é um casamento que ganha força. Então, vem primeiro do que a pessoa que representa a atual cônjuge e terá sua prioridade em segundo plano. Que terá a sua prioridade em segundo plano. Entretanto, nem sempre o atual cônjuge respeita essa ordem de tempo, e devido a isso, muitos conflitos surgem nessa relação. Mesmo que a relação atual tenha filhos, eles continuam seguindo essa escala de prioridades. Os filhos vieram antes desse segundo casamento, devendo então os filhos anteriores terem seu espaço preservado. Quando existe um segundo casamento e o homem pensa assim: casei com a mulher novinha, agora eu vou esquecer a antiga e não quero banana para os filhos. Ele está desrespeitando tudo aquilo que ele viveu na trajetória da vida dele e está deixando para trás coisas importantes, né?
os filhos dele. Isso também vai influenciar nesse casamento. Então, quando a gente fala de segundo casamento, a gente fala assim, gente, não é tão difícil a gente gravar. Parece que é muita informação, mas qual informação a gente tem que gravar? Vocês podem até anotar. Tudo que veio antes deve ser respeitado. Tudo que veio antes deve ser respeitado. Tudo que veio antes deve ser respeitado. Então, a ex-esposa, o primeiro filho, né? Se a mulher do segundo casamento xinga a ex-esposa, critica, ela está emaranhando o relacionamento dela. Se ela fala com respeito em relação a ela, não é xingar a outra, fala pelo nome, a outra tem nome. Entende? Isso ganha força. Então, o que é sistêmico? Eu respeito o passado, me posiciono no presente para ganhar força para o futuro. Relacionamento de casal, respeito a história do passado deles, me posiciono no presente, agora somos um casal, ganho força para o futuro. Segundo casamento, respeito a trajetória anterior do outro, olho para o presente, desenho aqui as nossas regras do presente e ganho força para frente, com respeito ao passado. Tudo aquilo que não respeita o passado tende a se emaranhar no futuro. Anotem. Tudo aquilo que não respeita o passado tende a se emaranhar no futuro. Tudo aquilo que não respeita o passado tende a se emaranhar no futuro. Ah, mas a ex dele não foi boa mãe. O problema não é seu. O problema é dele. Não tem que criticar. Ah, eu critico sim, porque ela não é a mesma, ela não cuida dos meninos. Isso não é problema seu. Você faz o seu melhor. Ele, como pai, se posiciona em relação aos filhos que são dele. Você pode apoiá-lo. Alguém aqui tem segundo casamento? Não? Mas deu para vocês entenderem que pode conduzir assim com o cliente, né? Diga, Sofia. É, esse emaranhado pode ser qualquer tipo de problema, Sim. até um problema financeiro, por Sim, exemplo. sim. O que que é emaranhamento? É confusão. O que que é confusão? Quando a ordem não foi respeitada. O que é a ordem? A hierarquia. A hierarquia no quê? No tempo, né? No tempo da vida da pessoa, ou a hierarquia nas posições, quem veio antes que a primeira esposa? Os pais. Primeiro o pai deu a vida, aí ele cresceu, casou, teve a primeira esposa, aí teve os filhos, aí não deu certo, separou, teve a segunda esposa. Respeitar tudo isso traz leveza para o futuro. O não respeitar isso pode trazer emaranhamentos de várias ordens. Conflitos, confusões, brigas, contendas, inclusive financeira. Por que financeira? Vamos pegar um exemplo da conversa, da sugestão da Sofia? Se a mulher, segunda mulher, começa a criticar muito a pensão que o pai dá para os filhos. Ah, porque a gente tem que tirar parte do nosso dinheiro para os seus filhos, porque aquela mulher não sabe administrar. Ela não está respeitando, ela está criticando, concorda? Se ela Uhum, critica o direito dos filhos de receberem parte do dinheiro, ela vai prosperar? não. Sistemicamente, ela se emaranha financeiramente, porque ela não está respeitando o direito de quem veio antes, o direito dos filhos. Então, provavelmente ela vai Hum, brigar tanto por conta dessa pensão que vai embora, que ela administra mal esse dinheiro. E muitas vezes ela faz até por birra para mostrar que está faltando dinheiro em casa. Aí vai virar um angu de caroço mesmo. Aí vai virar um emaranhamento e vira confusão. Então, a palavra-chave é: a gente sempre tem que respeitar o que veio antes. Não tem muito erro. Dila, parece tão complexo os vários exemplos que você deu, mas entendam, se você respeita o que veio antes, você evita emaranhamentos. Não tem como dizer que a vida vai ser plena, mas você não vai se emaranhar tanto. Se você critica o que veio antes, você vai se emaranhar, sim. Perguntas? Podem abrir o microfone, podem me perguntar dúvidas sobre isso. me veio uma dúvida agora, por exemplo, a família do meu marido chegou na vida dele antes de mim, né? Mesmo que foram os irmãos, que têm idade próxima, mas eles chegaram antes de mim.
Então, esse respeito eu devo aos pais, aos irmãos, aos filhos dos irmãos, todo mundo chegou antes de mim, né? É Isso, isso? isso. Olha só, entendam, respeitar não quer dizer que eles vão andar dentro do seu casamento. Por quê? O que é respeitar nesse sentido? É compreender que eles fazem parte da história do seu esposo. Mas dentro da sua casa, é bola redonda ou bola quadrada? Quem decide é vocês. Aí você vai falar, mas meu irmão, Uhum. lá no meu irmão, olha só, tudo é separado, as contas igualzinha, marido e mulher separa igual. Aí o problema é a casa dele. Aí você fala, e aqui na nossa casa, como a gente vai fazer? Que bola a gente vai jogar, redonda ou quadrada? É a gente que decide. Respeitar o que veio antes não quer dizer que eu preciso representar ou seguir aquele padrão. O Uhum. adulto tem poder de escolha, entende? Por exemplo, vou Uhum. dar um outro exemplo, muito comum. Por exemplo, vamos imaginar a sua mesma conversa. Aí o seu esposo fala assim: você não vai trabalhar, mulher minha não vai trabalhar. Mulher de nenhum dos meus irmãos trabalha. Aí qual bola você está jogando? Redonda ou quadrada? Você fala, mas aqui, meu amor, é com essa mulher. E essa mulher quer ter essa autonomia. Então, que bola que a gente vai jogar? Vamos desenhar. Quais são as regras, né? Quais são as regras do nosso sistema? Não precisa ser iguais aos sistemas anteriores? Não. Entendam, respeitar não é seguir o padrão, respeitar é não julgar. Eles fizeram daquela forma porque era a consciência que eles tinham. A partir do momento que eu constituo um novo sistema, um novo casamento, uma nova família, eu escolho as regras do meu sistema e eu vou agir segundo as nossas formas de pensar e as escolhas que nós temos. Não precisam ser iguais. Mas quando eu olho para Uhum. o outro e aponto, eu estou julgando. Dila, mas eu posso olhar para trás e apontar que eu acho tão interessante que na família da minha irmã, por exemplo, eles se dão tão bem e eu acho tão bonito isso. Traz para sua mesa. Aqui na nossa regra, a gente pode ter um comportamento similar? É bom ou não? É bom, gostamos. Gostamos desse comportamento. Eu posso modelar? Posso modelar. Eu posso pegar algo que eu vi do sistema do outro e que me interessa. Como, por exemplo, nossa, lá na casa da minha irmã, todos jantam juntos, sentados à mesa, e os filhos não ficam com o celular nessa hora. Os celulares ficam todos no aparador. Uau, que máximo, não tinha pensado nisso. Olha só, você olha para algo do sistema anterior com respeito. Você pode modelar essa regra para o seu sistema? Pode, com respeito. Agora vamos pegar o mesmo Uhum. exemplo de forma invertida. Nossa, lá na casa dos seus irmãos, pelo amor de Deus, é uma bagunça. Um come no sofá, um come na mesa, um come na outra. Ah, pelo amor de Deus, hein? Aqui não vai ser essa palhaçada, não. Olha só, você está julgando. Você pode dizer assim para ele: olha, aqui na nossa casa eu prefiro que a gente coma na mesa. Você está fazendo certo sem ter que criticar o outro. Quando algo te inspira, você Uhum. pode trazer, me inspira. Quando algo te incomoda, você olha, respeita e deixa com ele. Entende que você quer diferente. Aí você fala: na nossa casa, eu escolho que a gente coma na mesa com os celulares no aparador. Tudo bem para você? Tudo bem. A partir de agora é dessa forma que nós vamos fazer. Ok. Simples assim. Quer falar A alguma teoria tá simples. A teoria tá simples. coisa? É sim, na teoria tá simples, mas sabe que uma coisa? Eu tenho me surpreendido muito com comportamentos de vocês. Coisas pequenas que vocês falavam que antes do curso vocês não teriam coragem de fazer, vocês estão tendo. Muitos de vocês. E o objetivo do Uhum. curso é esse mesmo, é que vocês compreendam aquilo que traz emaranhamento para a sua vida e vai ajustando. Não precisa ser de uma hora para outra, mas Uhum. você compreendeu? Você quer ser emaranhado? Muito. Você quer julgar? Se você julgar, é matemático. Julgou, se emaranhou. Nossa. Agora, olhou, compreendeu que não é isso que eu quero e desenhei a minha regra, você segue para frente com força. Diga, Josi, que você está rindo tanto aí.
Eu tô rindo porque assim, a gente aprendeu, né, que a gente deve ajudar o outro quando pedir, né? E uns 8 dias atrás, eu estava indo para a missa e tem muito pedinte lá perto da igreja. Eu digo, ai meu Deus, eu tenho que dar porque me impediu. Aí eu fiquei com isso, eu tenho que dar porque me pediu. E aí sempre arrumando uma forma de dar porque pediu. Aí eu queria trazer para vocês essa questão. Às vezes Ah, a gente fica interessante. incomodado porque o outro pediu, e isso é muito Bem forte. interessante sua questão. Vamos imaginar que não seja um pedinte, a gente volta para ele daqui a pouco. Mas vamos imaginar que alguém pediu para você uma roupa emprestada, para você ir à missa. Mas você já tinha planejado que ia usar aquela roupa, você empresta ou não? Empresta ou Poxa, não, foi Josi? difícil. Se eu emprestaria a alguém, A Isso. roupa que você ia usar. eu daria. Eu daria. Você tem, Eu não você daria. tem André direito, não daria, eu sei que ele não ó, daria. você tem direito. Se alguém te pede algo, você tem duas opções. Qual é? Atender ou não, Sim. certo? Independente se é um pedinte na porta da igreja, se alguém te pede uma roupa, se é uma amiga que te pede uma ajuda. Se a pessoa te pede, você tem o direito, você não é obrigada a dar porque ela pediu. Agora eu vou falar, vai doer, hein, Josi? Se você Diga. escolheu que você ia usar a roupa e a pessoa te pede e você entrega para ela, o que que você está mostrando? Tá voltando naquele caso seu com sua amiga. Mesma coisa. Que ela Você tem tá mais aqui. importância que você. E aí eu vou pegar Ah, pesado com você de novo, tá? Se ela tem mais importância que você merece um bom emprego? não. Lembra do que eu Porque eu te sempre falei estou que colocando o outro em primeiro lugar e lembra que eu não te a mim. falei que você precisa mudar que você precisa mudar coisas em você para que o merecimento chegue até você? Então, assim, Bem, você escolheu uma roupa para ir para a igreja naquele dia. A amiga pediu aquele blazer que você ia usar. Você tem direito de dizer sim ou não. Se você entrega para ela, você está mostrando que ela tem mais importância para você. Se você diz para ela, amiga, sinto muito, mas esse eu já escolhi, eu vou usar. Você se posiciona. Quando você se posiciona na vida, nas pequenas coisas, o campo entende que você se posiciona na vida toda. E é isso que te traz o trabalho que você merece. É posicionamento. Entende? Enquanto estiver nessa postura, porque vamos pensar no pior dos cenários. Já chegou aí, Ana? Pior dos cenários. Você chega na entrevista e você pede um emprego. Outra pessoa chega na entrevista e pede emprego. Você tem vai uma falar, filha não, dá um enorme. emprego para ele, porque ele pediu? Você é tão Ah, boazinha, a síndrome da boazinha, né, Dila? falta posicionamento. Boazinha não enrica, boazinha não prospera. Boazinha tem tendência à obesidade. Boazinha vai ser sempre aquela criticada. Você não precisa ser grossa, precisa ter posicionamento. Por isso que Então eu saí do trabalho, que eu era vamos muito imaginar a boazinha. mesma cena da igreja, tá bom? Você está indo para a igreja e na porta da igreja alguém te pede. Mas por acaso você só tinha R$ 5 e você separou. Quando você colocou R$ 5 na bolsa, você pensou: esse dinheiro eu vou dar na hora da oferta. E aí você passa, o pedinte pede. O que que você vai fazer? Se você der para ele, você não vai dar oferta. Aquilo E que nesse você dia foi exatamente R$ 5, Dila. Aquilo que você planejou e aquilo que você determinou, você abriu mão porque outro lhe pediu. Prestem bem atenção nessas armadilhas. Tá ouvindo, Josi? Presta bem Isso é atenção. muito Muitas importante. vezes, Josi, você sai da sua rota para não desagradar o outro. Quando você sai da sua rota, você começa já, ó, Perde o merecimento. emaranhar toda. Então, você pode, claro, com todo respeito, se numa outra vez você puder, você pode dizer para ele: hoje eu não tenho. Qual o problema de dizer hoje eu não tenho? É. Qual o André mudou problema? muito. Eu estou mudando também, mas André ainda já mudou mais. Antes, André dava carona no pessoal do trabalho dele e deixava de trazer um passageiro. Hoje ele pega um passageiro.
Não precisa ser ruim, gente. A gente não precisa ser ruim com as pessoas. A gente precisa ter respeito ao outro e o mesmo respeito às nossas próprias escolhas, decisões e vontades. O síndrome do bonzinho é aquele que deixa de atender a sua própria vontade para agradar o outro. Emaranha, vira confusão, não prospera. Não prospera, gente. Aí depois eu vou lá, Dila, vamos cancelar o dinheiro. Não vai adiantar. Tem que ter posicionamento. O dinheiro fica com quem tem posição. Entende? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver o próximo tema. Cleude, pode perguntar, viu, meu amor? Deixa eu ver se eu termino aqui para a gente colocar. Pode dizer, meu amor. A minha pergunta é, uma vez que você emaranhou, como faz para resolver? Constelação é um caminho, exercício sistêmico é outro, ampliação de consciência é outro. O Bert fala assim, ó, falava assim: vai chegar uma hora que não vai mais ser necessário constelação. Olha que lindo! Vai chegar uma hora que nós não vamos mais precisar desenhar para a pessoa o que ela tem que fazer. O que é constelação? É um desenho. Você desenha, você mostra para ela: olha, assim não dá para você seguir sua vida. E ele fala: vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar da constelação, porque o nível de consciência estará tão ampliado que a gente consegue se organizar pelo nosso nível de consciência. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui. Está acontecendo aqui. Já sei o que está acontecendo aqui. Aonde eu falei. Eu vou lá e volto e ajusto. Entende? Então, assim, primeiro ponto é trazer consciência. Você pode refletir, desenhar. Depois de uma aula dessa, de algo que mexe com a nossa cabeça, eu sempre falo que um chá e um travesseiro é muito bom. Encosta o travesseirinho, senta na cama, vai tomando chá devagarzinho e vai pensando, e vai refletindo. Você vai ampliando a tua consciência. Aí você pode pensar: o que é que eu posso fazer de diferente agora, já que eu fiz assim a vida toda? Entende? Ou você faz isso, vai através do nível de consciência, ou vai através do exercício sistêmico, ou vai através de uma constelação. Mas sempre a Ô, Dila, pessoa mudar. tem um livro muito bom que eu recomendo, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele ensina que quando a gente tira da gente e dá para o outro, a gente está arrancando a árvore da prosperidade da nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente não prospera. Coloca no grupo, no grupo lá Eu tenho aqui, eu vou mandar foto. tá? Para vocês. Diga, Ana. A Ana é a última pergunta para a gente encerrar, tá bom? Diga, Ana. Rapidinho. Não precisa falar rapidinho. Ó, É, pausa. não, eu Pausa, já vai sabia que ia doer. falar isso, depois que eu Vai falei. doer. Você não precisa falar rapidinho, você tem o mesmo direito que todos. Essa posição já é a Uhum. posição de quem está tirando o. Desculpa, tá, Ana? Mas é com respeito e é um laboratório para nós. É uma posição de quem já está tirando o seu direito. Ah, todo mundo falou, mas para mim só um pouquinho rápido. Não, não. Posicionamento na vida. Dila, você falou que a Uhum. minha pergunta era a última. A minha pergunta é, certo? Não tem que dar explicação, não precisa ser rapidinho. A sua pergunta é a última e você tem o mesmo direito que todo mundo. Pode perguntar. Então, quando ela falou essa questão do pedinte, aí me veio uma situação que eu vivi essa semana, então eu vou trazer algumas. É, em relação à roupa, seria questão até de quem é que está pedindo. Então, se fosse uma amiga, antigamente eu ia ceder a todo mundo e ia deixar de usar. Hoje eu já mudei um pouquinho, mas, por exemplo, se essa pessoa for a minha filha, eu ainda priorizo, entende? Quem veio primeiro, você Não, ou não a é que sua você filha? entende, mas eu vim primeiro. Mas ainda tenho isso. Mas eu já tô engatinhando, viu, Bila? Porque antes eu faria até com uma amiga minha. E hoje eu já diria que não, que eu, que eu gostaria de usar primeiro, certo? Mas, sim, em relação ao pedinte, mesmo, olha a minha posição, mesmo eu levando para ser uma oferta, eu poderia imaginar que naquele momento aquela pessoa estaria mais precisada do que eu fazer a oferta, ou não teria, Não, porque se a minha você ideia sentir era assim, ofertar.
Se você sentir assim, isso é confortável para você, não há problema nenhum. A No questão é, coração, certo? se você saiu com esse dinheiro, claramente porque é oferta, e para você dar oferta é algo muito importante, você vai sentir que foi, Entendi. você ficou devendo algo, entende? Se for Uhum. algo que for leve para você, não tem problema. A questão é, gente, a quem, ó, eu vou colocar essa pergunta e depois vocês anotem. A quem vocês devem ser fiéis? Se você for fiel ao que você sente, ao seu pensamento, ao seu desejo, você não se emaranha. Eu quero ser fiel Uhum. a mim, eu quero ir com essa roupa, eu não empresto para ninguém, eu escolhi. É esse brinco. Certo. Eu estou sendo fiel a mim. Entendi. Ah, eu vou no restaurante, eu quero Uhum. comer salmão, não interessa que eles querem comer carne, eu quero comer salmão, eu sou fiel a mim. Vou à igreja, eu Certo. quero dar eu quero dar a oferta, eu separei esse valor, eu sou fiel a mim. Certo. Certo. Entende? Você Então, eu pode estou até perguntando. resolver em outro momento, mas se a sua fidelidade a você, por exemplo, isso não for te incomodar, não tem problema. Seja fiel ao que você deseja. Certo. Ficou E claro? aí, só outra colocação. Ficou. Só outra colocação. Então, você falou de pedir. O que aconteceu essa semana é que uma pessoa que presta serviço a mim, a mim não, minha mãe, que é depilação, ela adoeceu e já tinha 3 semanas que ela não conseguia atender. E aí eu descobri que ela não estava atendendo por motivos de doença. E não fazer a depilação cria para ela uma situação financeira difícil. E aí eu me dispus sem ela pedir, a dar uma ajuda, entende? Mas eu sei que ela está passando por dificuldade, entendeu Mas como é de lá? você Então, perguntou para para mim é ela se ela muito aceita? difícil. Não, perguntei se ela aceitava, assim. Tá bom, você já fez assim, vou fazer. Assim, eu perguntei, você quer ajuda? Tipo assim, você quer ajuda e ela está precisando de ajuda? Entendeu? Nesse sentido. Eu Porque entendi. para mim é muito Eu entendi, difícil. mas eu acho que a gente vai Hum, evoluir muito quando a gente parar de ter que perguntar para o outro se ele precisa. Se ele pediu, a gente decide se dá hum, ou não. Eu sei que a gente tem muito para evoluir, né? Temos muito dessa posição né, de querer ser o bonzinho, de alguma forma, e até por questões assim, vou ser bem sincera, até porque a religiosidade ensina isso para nós, né? O filho mais velho aprende assim a dividir com os irmãos, né? E tá tudo certo, mas às vezes a pessoa não precisava, não é verdade? Às vezes a pessoa tinha, mesmo você sabendo. às vezes a pessoa tinha outra pessoa para pedir que não você, mas tá tudo bem, você foi lá e você deu, aí agora não tem mais o que fazer. Não sei se você estava quando eu contei o meu exemplo. O meu sobrinho voltou de Hum, Portugal com a bebezinha. Eu achei que eu teria que abrir minha casa de novo. Contei isso para vocês. Outra bebezinha, terceiro caso com o bebezinho aqui na minha casa. Eu falei, não. Os meus alunos me desafiaram. Vocês perguntaram para mim, se acontecesse de novo, o que você faria? Eu fiquei com a pergunta de vocês na cabeça. Eu não ofereci. O que ele fez? Ele alugou o Airbnb melhor que a minha casa. E eu achando que ele era o hum, coitadinho. Ele deu o jeito dele. hum. Alugou um apartamento super bem É, porque quando localizado. se trata. Rapidinho, só essa colocação. Rapidinho de novo aí. Quando se trata de doença e fome, mexe muito comigo, sabe, Aí Lívia? você chegou na questão. Aí você chegou na questão. Isso é algo doloroso para você, porque vem do seu sistema familiar. Uhum, E a dor que é sua, você tem compaixão por outra pessoa que passa a mesma situação. Porque a dor é tão profunda em você e provavelmente ela não foi curada. Então você tenta compensar no outro essa dor que você tem. A forma de você ajudar é uma forma de compensação para essa dor. Ficou claro para uhum. vocês? Quando ela ajuda o outro, é como se ela compensasse de alguma forma. Nossa, mas eu sei como é tão doloroso passar necessidade. Eu vou lá e dou. Entende? Mas isso eu tenho muito, você falou agora, eu diretamente não. Eu nunca passei privação. Mas é uma coisa, você falando, eu me lembro assim, meu pai, ele foi sempre uma coisa que me marcou muito em relação a ele. Ele tinha uma família que tinha condições e mesmo assim ele passou fome porque o pai não reconheceu, entendeu?
Tem muitas questões aí para ser trabalhada no seu sistema, viu? Muitas Aham. questões, né? É bem sistêmico essa sua questão, essa sua relação com o Uhum. pai, esse seu, você ainda está presa nesse sofrimento, né, do que faltou para ele. Mas tá tudo certo, Ana. Se você Uhum. achou que você tinha que dar, tá tudo certo. Se você conseguisse evoluir ao ponto de esperar alguém te pedir, melhor. Mas ficou claro para nós que você fez uma compensação. Uhum. Compensação. Uhum. Por que que eu acolho É. tantas vezes as mães com criança, né? Será que no meu sistema alguém precisou ser acolhida e não foi? E eu estou inconscientemente compensando isso? É muito provável. Minha mãe conta que quando eu nasci, meu pai era mulherengo, ele ia para o mundo, ele largava, ficava dias fora, e ela sozinha, em outro estado. Minha mãe nasceu na Bahia, veio para São Paulo, com a filha pequena, sem ter ninguém. Talvez a minha necessidade de acolher mulheres com filhos pequenos, com bebês, seja que eu esteja compensando algo que eu captei pequenininha lá da minha mãe, o quanto ela se sentiu sozinha comigo nos braços, entende? Lembra do livro Não Começou com Você? Tudo que aconteceu fica registrado numa memória meio longe que a gente não consegue compreender, mas tem memória. E aí a minha forma de compensar é acolhendo mulheres com crianças. Talvez a sua forma de compensar o sofrimento do seu sistema seja ajudando pessoas que precisam. E tá tudo certo. Tá tudo certo com isso quando a gente tem consciência, amplia muito. E quando a gente tem consciência, a gente consegue compreender até que ponto eu estou compensando e até que ponto eu estou me emaranhando ainda mais com essa situação. Porque tem uma outra coisa que a gente precisa considerar. O que aconteceu no nosso sistema aconteceu. Passou. Acabou, não tem mais o que eu faça. Se eu fico tentando compensar, 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 eu estou trazendo essa memória de novo, e 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 de novo. Ficou claro para vocês? Adriana, diga para mim sua pergunta, se dá para ser Oi. agora. Vai terminar o exercício que começou? Vamos lá. Tudo bem? Concluímos aqui? Josi, como você está? Eu estou normal, como eu sempre fui. Estou bem. Olha lá para a camisa, Não estou sentindo mais nenhum desconforto. tá? Olha para a camisa. Olha para a camisa que você colocou na tua frente. Ela pode voltar a ser o que ela é, simplesmente uma camisa? Sim, Então você, quando a gente terminar aqui, você pega ela, chacoalha, joga ela num canto, coloca ela onde você colocou, ok? Diz assim: obrigada por me trazer consciência. obrigado por me trazer consciência. Tudo bem? E aí provavelmente você vai dormir e você vai ter muitos pensamentos acerca da sua raiva. Se você quiser tomar um chá, ficar em silêncio, ir lá para fora, não conversar, não falar com ninguém, ela vai te ajudar a trazer mais consciência sobre a sua raiva. Mas ela pode voltar a ser o que ela é agora. Diga assim para ela: você já cumpriu o seu papel. Já cumpriu o seu papel, você já cumpriu o Obrigada. seu papel. Obrigada. Eu já escrevi bastante coisa, estou bem tranquila. Já vi uma clareza do que é a raiva. Sim, aí você vai. Eu vou pedir para você ficar em silêncio quando acabar a aula, tá? Não conversar. Vai tomar um chá, vai para um canto, porque eu sei que vai vir mais coisas na tua cabeça. Tudo bem? Tudo bem.